Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Hoje nós vamos falar então sobre a caridade, é o último tratado de Alonso Rodrigues. Restaram apenas 3 tratados menores, que é sobre o afeto desordenado aos parentes, sobre a companhia de Jesus e sobre as contas de consciência que devemos prestar aos nossos diretores espirituais. São tratados pequenos e que eu acho que não tem muita relevância para a vida eremítica, porque o eremita pode ser que ele tenha que precisar de apoio de parentes, amigos, tá? Porque vai ser muito difícil encontrar benfeitores para a sua obra espiritual, para o seu eremitério. Então, para a vida fraterna, sim, porque ele já está inserido numa comunidade que já tem patrimônios, que já tem isso, então realmente talvez tem a questão de ser mais desapegado da família, né? Na vida eremítica ele não tem muito em quem se apoiar. Perdão. Então, talvez para a vida eremítica há que se ter mais cautela nesse sentido, então acho que não é interessante esse tipo de virtude para o eremita. Sobre a Companhia de Jesus, estaríamos falando em particular de uma comunidade, de uma ordem. Também não é interessante. É interessante para o autor do livro, que usava como promoção vocacional, né, como já falei no vídeo anterior, né? E a clareza de consciência, isso já falamos também um pouco no vídeo sobre direção espiritual, então daria uma sensação de repetição de conteúdo. Apesar de que nós vamos voltar ainda um pouquinho nesses assuntos, porque são assuntos clássicos, né? Então sempre vai voltar um pouquinho em algum assunto ou em outro. Então nós vamos finalizar agora falando sobre a caridade. O valor e a excelência da caridade. 2 mandamentos temos da caridade, né? O primeiro e o principal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, né? Esse é o maior e o principal preceito divino. E, em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Nesse tratado, né, nós vamos falar mais do amor ao próximo, porque no amor ao próximo é onde se reflete um pouco mais, né, a virtude do amor, né? Porque às vezes o amor a Deus nem sempre é visível, nem sempre é visível que amamos a Deus. Pode ser visível na forma como nós mostramos a piedade, né, na missa, na devoção, mas às vezes não é visível nas pessoas, principalmente nós eremitas, a pessoa não vai ver. Ela vai ver como? Na forma como nós tratamos o próximo é que ela vai ver o reflexo do nosso amor a Deus. Esse seria um tema que talvez eu nem escolheria para a vida eremítica, né? Mas por quê? Porque antigamente haviam eremitas que nem sequer viam outro rosto humano. Era solidão absoluta, né? Absoluta. Foi a solidão de São Paulo eremita. Primeiro eremita cristão, vamos dizer assim, conhecido de expressão, né? Pode ser que tenham havido outros eremitas, mas esse foi o primeiro que Deus assinalou, né? Primeiro elevado ao altar, né? Então ele, décadas e décadas, sem jamais ver outro rosto humano. Então ele viveu só a dimensão da caridade, do amor a Deus, e ele amava o próximo apenas rezando pelo próximo, rezando, fazendo penitência, petições a Deus pela humanidade, né? Então a forma como o eremita que vive numa solidão muito rigorosa, como ele ama o próximo, é assim, né? Ele está com bons sentimentos pela humanidade, desejando que dê tudo certo, né? Rezando, fazendo penitência. Mas
a grande parte dos eremitas tem contato ainda com outros seres humanos, não são os mais tão isolados como nos primeiros séculos, tá? Então ainda tem contato com vizinhos, tem contato com a família, tem contato com outros barulhos estranhos aqui em casa. Tem contato com, acho que é a goteira aqui que tá caindo, tá chovendo muito aqui. Tem contato com paroquianos, com se o eremita também faz parte de algum apostolado. Então a gente já tem alguns contatos humanos. Apesar de que no dia a dia passamos mais tempo sozinhos, né? Então isso vai depender também do grau de solidão, mas principalmente eremitas rurais, né? Não sai muito na rua, né? Então eu mesmo tenho mais contato assim com a minha família e com pessoas onde frequento missa, né? Mas em geral durante a semana não vejo ninguém, absolutamente ninguém. Não vejo outro rosto humano durante a semana, né? Só no fim de semana. Mas mesmo assim a gente tem ainda contato, né, com as pessoas e contato também virtual, né, com o apostolado virtual. Bom, sempre houve amor entre os homens, né? Amor natural, né? Vários tipos de amor, como amor conjugal, amor dos nossos pais, homem e mulher, é um tipo de amor. Amor de irmão ou amor familiar, né? Não necessariamente precisa ser irmão de sangue, mas às vezes é aquele parente muito próximo, que foi criado junto, né? Esse é um tipo de amor familiar, ou amor fraterno, né? Amor de amigos, que é amor de afinidade. Se tem grande afinidade com uma pessoa, é um tipo de amor, né? Esse tipo de amor são amores naturais. Amor materno, paterno, mãe e filho, que dizem ser amor mais forte, que tem amor de pai e mãe, principalmente amor materno, dizem que é até mais forte, porque amor paterno, homem é um pouco mais racional, né? E amor materno já envolve mais emoção, mais laços, mais... Então, é por isso que o amor materno é muitas vezes exaltado como um dos amores mais perfeitos. O amor da mãe é um amor que vai além do sacrifício, vai contra todas as consequências, ela vai além de tudo, o amor materno. Tá? E o amor supremo é o amor de Deus, amor perfeito, né? Então, a caridade que é exigida por Cristo no amor ao próximo é uma caridade espiritual, não é uma caridade natural. Mas isso nós vamos vendo no decorrer do tratado. Então, a caridade, ela é exigida por Deus, por quê? Por ser um forte sinal, né? Nisso saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é um sinal muito forte a caridade, né? Aqui tem um exemplo muito interessante de São Pacômio. São Pacômio foi um monge, né? Antes dele ser monge, ele era um soldado pagão, né? Pagão é a pessoa que não tem religião, não tinha religião, não tinha batismo católico, né? Não adorava outros deuses. Ele estava ali num navio, né? Em missão de soldado, e um funcionário, ele calculou muito mal as provisões do navio, mas tão mal que ali no terceiro dia que eles estavam em viagem, acabou totalmente as provisões, né? E foi uma grande miséria, todos começaram a passar fome e começou a morrer gente, tudo. Então, o capitão do navio fez ali um porto de emergência para ver o que eles poderiam conseguir, né? E quando eles chegaram no porto, né, começaram a vir muitas doações e mantimentos com muita abundância e tudo. E São Pacômio começou a ficar aflito, né?
E ele chamou o capitão, né, falou: escute, capitão, o que vamos ter que dar em troca dessa ajuda? Provavelmente vamos ter que dar 1 ano de trabalho escravo. Provavelmente muitos soldados aqui vão ter que deixar a mulher ou filho em troca dessa ajuda. E o capitão falou: não se preocupe, soldado. Não vamos ter que dar nada em troca, porque essa é uma nação cristã. E os cristãos não pedem nada em troca da caridade que lhes é feita. E ele ficou muito impressionado. Muito impressionado. Ele falou: mas então tudo isso é de graça? Tudo isso é de graça? Eles fazem isso por pura bondade? Né? Ele diz: exatamente, eles fazem isso por pura bondade, em nome do Deus deles. Né? E Pacômio ficou tão impressionado com isso que ele falou: não, aqui está a verdade e aqui está a verdadeira religião. Né? Ficou por lá, pediu o batismo e se fez cristão. Então, apenas um simples testemunho, porque ele ficou pensando: se essa nação é tão boa com um barco ali, com pessoas de outras religiões, né, como não devem ser bons com os que são deles? Né? Então, esse exemplo de caridade fez com que ele se convertesse à fé católica e recebesse o batismo. Uma coisa que convém lembrar na caridade é que Deus é o amante original. Né? Deus é que amou primeiro. Qualquer amor humano que é comparado com o amor divino, tá, fica sempre em profunda escassez. Né? O amor de Deus é que é sempre maior. Tá? Nem o amor de mãe, né? Pode estar o amor de todas as mães do mundo, comparado com o amor de Deus, fica em escassez. Então, o amor de Deus é sempre maior. O amor de Deus é sempre perfeito. E por isso declara, né, São João Evangelista, que tamanho o amor de Deus que deu o seu Filho único. Né? Então isso faz a gente ver como é grande o amor de Deus. Né? Por isso que nós devemos também amar a Deus. Né? O amor que nós damos a Deus é devolução. Não é que nós estamos amando primeiro, não sei o quê. Não, o amor de Deus é que vem primeiro. O amor de Deus que é o original. Como saber se eu amo o próximo? Como saber se eu tenho essa caridade? Né? São Basílio diz: um sinal de que eu tenho verdadeiro amor ao próximo, né, é quando eu me entristeço com o sofrimento do próximo e quando eu me alegro com o bem do próximo, com a alegria do próximo. Conforme está em Romanos 12:15, chorai com os que choram e se alegre com os que estão alegres. E não o contrário. Às vezes é exatamente o contrário. Né? O irmão está triste, eu fico alegre. O irmão está alegre, eu fico triste. Então, se é assim, é porque você não tem a caridade. Não tem o dom da caridade ainda. Precisa fazer o exame de consciência e se exercitar. Um grande sinal é se você tem empatia. Né? Agora, se tudo para você é vitimismo, fulano tá ali sofrendo, isso é frescura. Tudo é frescura, entendeu? Qualquer queixa do outro é frescura. Né? Então, você não tem empatia com o sofrimento alheio. Então, isso é falta de caridade, tá? É preciso melhorar isso. Né? Santa Ângela de Foligno dizia, né? Eu chorei e fiz mais penitência pelos pecados do próximo do que dos meus. Né? Ou seja, ela se sensibilizou tanto com a condenação do outro que ela
fez até mais penitência pelo outro do que faria por si. Porque ela poderia falar, o outro, deixa eu pensar em mim primeiro, eu vou me salvar, depois eu... Não, primeiro, antes o outro se salvar e eu me perder do que... Entendeu? Então, para a gente ver como era grande a caridade. Aqui ele fala da passagem de 1 Coríntios, 13:4. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não tem inveja de ninguém, não faz coisa má, não é ambiciosa, não busca seu próprio interesse, não é maldosa, ela se regozija com a verdade. Ele vai explicar cada um desses trechos a seguir. Essa tradução eu fiz já direto do livro, eu não peguei da Bíblia, eu já fiz direto do livro, traduzido do espanhol, por isso que está um pouquinho diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Caridade fraterna, exige todas as virtudes. Ela faz guerra à soberba, à inveja, à ambição, à impaciência, ao amor próprio, e etc. A caridade é paciente, a caridade é benigna. Ou seja, ela sofre os defeitos alheios, e faz bem a todos, a paciência. Um outro ponto que o autor colocou, não dar trabalho aos outros, não trabalho no sentido de emprego, tá? Não dar trabalho no sentido de adicionar carga aos outros, Isso significa também fugir da sua parte, fugir da sua responsabilidade, e deixar a carga para o outro. Essa é falta de caridade também. Então, uma forma também, por exemplo, o que eu posso facilitar para o outro, eu vou lá e facilito. Não fico... por exemplo, antes, eu quero uma coisa que eu também... Isso é um erro que eu também cometi, por exemplo. Então, antes de eu perguntar alguma coisa, você dá uma pesquisada no Google, mas não tira tanto tempo daquela pessoa com perguntas inúteis. Vai lá, pesquisa primeiro, lê primeiro, vê os vídeos primeiro, entendeu? Depois pergunta, entendeu? Não tirar o tempo da pessoa, entendeu? Procurar gratificação instantânea, resposta instantânea, né? É uma forma, poupar o tempo do outro, não dar trabalho. Caridade não é inchada nem soberba, dizia Santo Ambrósio. Eu achei interessante que Santo Ambrósio vai ser comemorado agora dia 7, Quando vocês estiverem vendo, já vai ter passado, que a gente está na novena da Imaculada. Santo Ambrósio diz: o amor não sabe o que é altivez, Antes, o amor causa igualdade entre os que se amam. Uma forma de sabermos o que é igualdade, Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Isso é uma forma de igualdade. Já não vos chamo mais os meus discípulos, os chamo meus amigos. Ou seja, Cristo era próximo, manso e humilde de coração, ou seja, ele se deixava tocar, uma pessoa suave, doce, que as pessoas conseguiam se aproximar dele, Ele era assim tão doce que João Batista se reclinava a seu peito, Então, a pessoa doce, mansa, ou seja, que a pessoa consegue se sentir como um amigo, não uma pessoa altiva, Apesar de que Cristo não saía de sua posição de mestre, mas ao mesmo tempo as pessoas se sentiam bem com ele, Uma pessoa próxima, não é aquela pessoa que você tem vontade de sair correndo, Então, isso é um tipo de igualdade, ser acessível. Caridade não é invejosa. O que ama de verdade o outro deseja o bem dele como se fosse o seu próprio.
né? Um exemplo está no primeiro livro de Samuel, 23, né? A amizade de Davi e Jonatas, né? Jonatas era filho de Saul, que era o rei de Israel. Né? Depois, quem ficou com o reinado foi Davi, depois da morte de Saul, né? E Jonatas, que deveria, por lógica, ser o rei, né? Mas Jonatas tinha um coração puro, humilde, e tinha indiferença a essas honras, né? E professava uma grande amizade a Davi. Por quê? Porque a caridade não é invejosa. A amizade verdadeira, a amizade pura. Né? Então, um exemplo de Davi e Jonatas, que vocês podem ver em 1 Samuel 23, é um exemplo bíblico. Né? É um exemplo que podemos usar em contemplação. No céu não há inveja. Todos se regozijam com o bem do outro, com a glória do outro. Seja maior ou menor, todos estão felizes. Não tem disputas. A caridade não é ambiciosa, nem busca a sua comodidade. Um impedimento para a caridade é o amor próprio. Buscar-se a si mesmo, buscar as suas comodidades e os seus interesses. Né? Ou seja, você busca o próximo só para tirar vantagem dele. Essa questão é interessante também, né? Às vezes você nunca compartilha nada da pessoa, nada da página da pessoa, você não tá nem aí para a pessoa, mas quando você quer vender alguma coisa, aí você surge na vida da pessoa. Ah, me ajuda a vender aqui o meu livro. Entendeu? Você nunca compartilhou um link dela, o blog dela, o trabalho dela, não sei o quê, mas quando você quer vender alguma coisa, aí você aparece. Ou seja, você quer tirar vantagem daquela pessoa. É a forma de você tirar vantagem daquela pessoa. Entendeu? Então, não é caridade. Não é uma caridade verdadeira. Porque depois que você conseguiu o que você queria, você volta a sumir e não compartilha o trabalho daquela pessoa. Então, isso não é uma caridade verdadeira. Então, não procurar o próximo só para tirar vantagem dele. Entendeu? Se você não precisou dele quando não tinha nada para vender, então, agora que você tem, então não procure ele, não incomode ele. Né? O que é contrário também a esse tipo de caridade é obscurecer a fama do próximo. Né? Aqui também a gente tem que ter cuidado com pecadores públicos, tá? Que são pessoas que estão se posicionando abertamente contra a fé e contra os artigos da fé. Não, eu sou a favor do aborto. Então a pessoa já está publicamente, né, falando as suas posições. Tá? Pessoas que já fizeram escândalos públicos também. Né, ela já está dizendo aquilo publicamente. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Há alguma coisa que eu não acho interessante na vida dos santos, que às vezes, exagerar muito, tá? Na misericórdia, quase que mentindo, entendeu? Para poupar a fama do outro, né? Então, isso não acho muito certo. Eu acho assim, se o outro não merece aquilo, não fala nada. Não fala nada. Entendeu? Mas não, vou quase mentir para poupar o outro. E isso eu já não acho muito interessante, não. Não acho interessante, porque se deve dizer a verdade. Se deve dizer sempre a verdade, né? Quem era, assim, bem real era Dom Bosco. São João Bosco era bem firme, bem real. Né? Não tinha essa de a pessoa ficar fazendo coisa errada e vai passar a mão na cabeça e ainda leva a fama de santo porque eu não quero perder a caridade. Não é certo. Mas já vi isso na vida de vários santos. Tá? De que a pessoa pinta e borda e você vai lá e não, ele é um santo. Não. Se deve dizer a verdade. Se não quer dizer a verdade, então não diga nada. Tá? Mas assim, mentir para dar uma reputação que a pessoa não merece também não é certo. Tá? Porque aí você falta com o mandamento. Né? Falta com o mandamento. Então não pode também dar uma impressão que não é verdadeira. Eu, pelo menos, não faço isso, não.
Então, se eu não posso falar mal, também não falo bem. Então, não digo nada. Mas, assim, é mentir, falar não, né? O que você pode fazer é suavizar, né? Olha, não sei se essa pessoa melhorou, né? Mas naquele tempo que eu conheci, a atitude dela não era boa. Mas pode ser que ela tenha melhorado, né? Que ela tenha amadurecido. Mas, assim, não mentir e dizer, sabe? Dizer coisa boa, sendo que a pessoa não é aquilo. Nunca faltar com a verdade, tá? A caridade não é maldosa, mas se regozija com a verdade. Tá? Não é favorável ao pecado, tá? E à mediocridade do outro. Ou seja, ser caridoso não quer dizer que você vai deixar o outro ficar também. Deixa ele pecar, um dia Deus toca o coração dele. Não necessariamente, como eu dei o exemplo de São João Batista com Herodes, né? Ele acusou o pecado, né? Não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Pronto. Ele não ficou, não, né? Um dia, tal, não tem um dia, não. Isso aqui tá errado. Porque devemos corrigir, né? Como vai estar na passagem final, exortai-vos uns aos outros, né? Então, a caridade também é você falar, não, irmão, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Entendeu? Então, só chega uma moça e fala, eu estou em dúvida se eu devo ou não prosseguir com a minha gravidez. Não, deixa o coração, não sei o que. Não tem coração, meu filho. Se está errado, você vai ter o filho, pronto, e acabou. Então, tem certas coisas que não dá para ficar, sabe, realizando. Então, a maldade também vem da nossa omissão. Muitas vezes a gente não querer o bem da alma daquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem que ser mais firme e deixar resplandecer o amor de Deus, o amor aos mandamentos, né? E querer o bem da alma da pessoa é querer que ela se santifique, que ela progrida. Então, se a gente for sempre favorável à mediocridade da pessoa, a gente não está sendo caridosa com ela. Ela nunca vai progredir. Existem, sim, almas que não é bom você mexer muito, ficar provocando muito, porque realmente ela não está preparada, às vezes, para determinadas correções. Então, às vezes, é melhor realmente não mexer muito, né? Ela não está pronta. Ela não está pronta ainda para deter. Se você triscar lá, então você já vê que ela não está pronta para muita coisa, né? Mas sempre querer, o ideal é a gente sempre querer que aquela pessoa progrida sempre mais. Aquela progrida sempre mais. Então, isso é regozijar-se com a verdade também. Nunca criar uma realidade artificial também. Enfim, como diz Santa Teresa, né? Procurar e avançar sempre de bem para melhor. Né? Então, se a pessoa está bem, né? Sempre incentivar a pessoa, se ela tá caminhando bem na virtude, né? Incentivar essa pessoa para que ela avance cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Né? Se ela tá caminhando bem na virtude, que avance cada vez mais. Né? Isso é a caridade espiritual. A caridade e o amor não deve ser apenas interior, né? Mas também nas obras. Segundo Santo Agostinho, né, as obras ajudam a manter a caridade. Né? Elas ajudam a manter a caridade. Por quê? Porque a nossa concupiscência, ela tende a esfriar a caridade em nós. Então, quando a gente faz uma obra, ela tende, por pequena que seja, né, ela tende a dar uma fervorada, um vigor novo. Né? Uma coisa principal que pede a caridade, né, é que tenhamos muita estima dos nossos irmãos. Aqui no livro eles falam que temos muita estima dos nossos irmãos, ele fala mais no sentido de co-irmãos de vida religiosa, né? Mas aqui a gente fala no sentido dos nossos irmãos em geral.
dos que estão mais perto de nós, né? O amor da caridade cristã, tá? Não é um amor de paixão, é um amor cego, um amor irracional, né? Que é o quê? Amor de ternura, né? Amor de sentimento, né? É um amor, o quê? Um amor de razão, um amor espiritual, da parte superior da alma, que olha as razões superiores e eternas, né? Parte superior da alma quer dizer o quê? Um amor racional, né? Um amor de cabeça, não de coração, que é sentimento, né? Eu sinto, eu não sinto, ternuras, que é aquela coisa mais sentimental, tá? Que é o que está mais em evidência hoje em dia. É um amor mais racional, né? Que visa a eternidade, né? Essa que é a caridade que importa, é sobrenatural, né? Os santos padres nos recomendam, né, que a gente procure sempre dar vantagem aos outros, né? Ou seja, a pessoa vai perguntar alguma coisa, né, a gente procura sempre dar uma impressão positiva, né, daquela pessoa, né? Se essa pessoa não merece uma avaliação tão positiva, né, a gente sempre fala, olha, eu naquele momento que eu a conheci não era tão bom assim, mas pode ser que tenha melhorado, né? Já tem muito tempo que eu não falo com essa pessoa, né? Coisas assim. Mas sempre procurar amenizar, né? Não ser muito categórico. Ou se você não quer falar mal, então não fale nada. Melhor não falar nada. Evitar as murmurações, fofocas e semear discórdia. Também tudo isso é contra a caridade, né? No cerimonial do Carmelo Descalço, é escrito assim, que quando você quer falar de alguma irmã, alguma coisa que é mais razoável, né, você nunca diz, essa irmã fez isso, 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 quando quer falar, ou da madre, com a madre, ou você vai acusar uma irmã no capítulo, tá? Você nunca deve dizer como se você tivesse certeza absoluta do que aquela irmã fez, ainda que você tenha, tá? Então, a intenção seria assim, você dizer, olha, eu tive tal impressão, né? Me parece que, eu acho, será que, sabe assim, sempre com uma certa confusão própria, como se você não tivesse ainda certeza daquilo, entendeu? Para que não ficasse já uma sentença, um julgamento, uma condenação, né? Então, sempre falar com uma certa confusão própria. Uma outra forma também não são todos carmelos que usavam isso, mas, por exemplo, quando for falar alguma acusação, sempre pôr uma palavra positiva na frente. Então, por exemplo, uma santa deixou o balde aqui no claustro. Por quê? Porque isso é uma forma de enganar o inconsciente, né? Não foi uma distraída, uma desastrada, uma santa, né? Um anjinho deixou isso daqui fora do lugar. Uma santinha fez uma coisinha, sabe? Uma forma de você já botar uma palavra positiva antes de acusar. É uma forma de enganar o inconsciente, de enganar o subconsciente, né? São métodos, né? Que na vida eremítica não tem muita importância, mas de repente, se acontecer alguma situação, você pode usar esse método, né? Não falar palavras duras que causam tristeza no próximo. Isso é um pouco difícil hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas também, qualquer coisinha, mesmo que não seja dura, a pessoa já se entristece, né? Pessoas são muito sensíveis, quase feitas de açúcar também. Mas, de qualquer forma, fica aqui, né? São Bernardo recorda que nós vamos prestar contas, né, das palavras. E na regra de Santo Alberto também tá, né? De toda palavra ociosa que você falar será cobrada no dia do juízo.
Então, prestar atenção, né, de tudo que você diz, né? Evitar brigar com as pessoas, né? A questão das brigas, é claro que existem circunstâncias e circunstâncias, né? É muito difícil, assim, a gente falar, nossa, esse vídeo vai ficar longo. Não, tá mais ou menos. Por exemplo, às vezes a pessoa também está numa situação, por exemplo, que ela precisa muito de determinada coisa e ela vê que tudo está saindo do controle. Então, ela acaba ficando nervosa. Então, assim, evitar brigas, né? Mas às vezes a gente não sabe o que está por trás da irritação da pessoa, né? Às vezes a pessoa não está bem, ela está com uma dor né, e aquilo ali acabou irritando ela mais ainda. Ou aconteceu muita coisa, muito impedimento. Então, é muito difícil. A gente tem que evitar brigas, seria no sentido de uma briga totalmente gratuita e sem importância. Claro que às vezes, por exemplo, apostar no efeito de algum medicamento que deixa ela mais irritada. Então, certas circunstâncias a gente tem que levar em conta o porquê da irritação também, né? Eu até acho que quando uma pessoa comete suicídio ou quando acontece alguma coisa assim mais grave, antes da gente tirar conclusões espirituais, a gente deveria primeiro ler as bulas dos remédios, tá? Porque às vezes fala, esse remédio causa depressão, esse remédio causa pensamentos suicidas, esse remédio, quer dizer, a pessoa, hoje em dia é tanta química que está no corpo da pessoa, que às vezes é interessante a gente ver o que está causando comportamentos anormais, né? Enfim, mas o caso aqui são brigas gratuitas, né? É brigar por qualquer coisa. E quando for o contrário, quando brigarem gratuitamente com você, tentar acalmar o agressor, né? Tentar, né? Porque às vezes a pessoa está muito descontrolada, né? Ou então se a pessoa não está acalmada, você tenta ficar quieta, né? E não dá muita, porque a pessoa tende a não ceder, né? Então, se você vê que a pessoa já não é o tipo que cede, é melhor não dar continuidade à discussão, porque não vai ser produtivo e não vai levar a um bom termo. Então, o ideal é talvez ficar calmo, ficar calado, ou pedir perdão, né, para aquela pessoa, para ver se ela se aplaca a ira da pessoa, né? Não vingar-se, né? Apenas afaste-se dessa pessoa e reze. Afastar-se, isso vai depender da índole da pessoa, tá? Se é uma pessoa de índole muito ruim, que tende a te fazer mal, a ter reincidência a fazer mal, o ideal é que você se afaste dessa pessoa, mas não se afastar no sentido de aversão, tá? Se afastar no sentido de proteção, tá? Que se essa pessoa, por exemplo, ela te fez um grande mal, tá? Pode ser que haja reincidência, né, nesse comportamento. Então, às vezes você se afasta para se proteger, né? Mas aí você reza, entendeu? Não fica com grande aversão e aquela coisa, entendeu? Se afaste e reza por essa pessoa, apenas, né? Mas não tente transformar ela no seu melhor amigo, tá? Mas porque pode não dar certo e essa pessoa pode ter reincidência também e ficar te prejudicando. Então, um grande exemplo, você pode ver no próprio Jesus Cristo, né? Perdoar, ele perdoou, né? Mas quando ele ressuscitou, ele não se manifestou lá para os carrascos, para Herodes, para Pôncio Pilatos. Ele se manifestou para os seus discípulos, para os seus amigos. Mas ele perdoou, né? Mas ele não ficou ali, ó, tá vendo aqui, não sei o que. Não, entendeu? Foi ali para aqueles que aceitavam ele, né? Se afastou, né? E foi para o lugar onde tinha mais aceitação. Mais aceitação dele, né? Questão das amizades particulares, né? A amizade particular, né, ela é contra a caridade, tá? E para os religiosos é contra o voto de castidade também, tá? Por que ela é contra o voto de castidade? Porque ela divide o seu coração, né?
quando você faz o voto de castidade, o seu coração deve ser todo de Deus. Se você tem amizade particular, o seu coração fica dividido. Então, o que é amizade particular? Fulano é o queridinho, né? Ciclano é o rejeitado, né? Então, você já começa a fazer ali discriminações, né? Um exemplo interessante é de Santa Faustina. Né? Santa Faustina, no seu noviciado, acho que ela era noviça, ou neoprofessa, ainda era uma religiosa jovem, tinha ali uma irmã que ela tinha uma simpatia, essa irmã estava doente, e ela preparou ali um vasinho de flor para levar para a irmã. No meio do caminho, Jesus aparece para ela. E aí, né? Para quem são essas flores? Jesus perguntou. E logo ela já se deu conta de que havia ali uma divisão no coração dela. E ela deixou as flores e ela entendeu que havia ali um afeto particular. Ou seja, o coração dela já não, naquele momento, já não era todo de Deus, né? Então, a castidade requer que o coração seja todo de Deus. Não dá para ter muita amiguinho, intimidade, essas coisinhas. Da mesma forma, não ter aversão ou antipatias particulares, né? É tão ruim quanto. Tá? Aquele ali é o meu, aquele ali, você marca aquela pessoa, né? Aquele é o que eu não aguento nem olhar, ai, não sei o quê, pronto, entendeu? Um outro exemplo é o de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha tinha uma grande antipatia pela irmã Teresa de Santo Agostinho, que era uma irmã professa, como ela, né? E para ela vencer essa antipatia, ela fez um ato heróico. Ela se aproximou dessa irmã e tentou compreendê-la e tentou fazer algum tipo de amizade. E essa prática de virtude foi tão excelente que uma das suas irmãs de carne, que era a irmã Maria do Sagrado Coração, chegou a acusar Santa Teresinha e falar: você está com amizade particular com essa irmã. De tão bem disfarçado que estava a antipatia, que Santa Teresinha carregou até a morte. E essa antipatia, ela foi tão bem disfarçada por Santa Teresinha que a própria irmã Teresa de Santo Agostinho escreveu um livro chamado Lembranças de uma Amizade. Não sei se é um livro ou um pequeno opúsculo, eu não li. Né? Ele escreveu Lembranças de uma Amizade, né? De tão bem oculto que estava essa antipatia. Na verdade, Santa Teresinha não gostava dela, né? Ela era um amor espiritual, ela amava em Cristo, né? Mas não gostava dela, né? Então, para a gente ver como que pode... isso sim é uma virtude edificante, né? Isso sim edifica. Aqui tem também um exemplo interessante que está nas Crônicas de São Francisco, né, da Ordem dos Franciscanos. Um irmão chamado Frei Leão teve uma visão, né? Ele viu os primeiros franciscanos, todos no céu, em grande glória, e havia um irmão, né? Tinha ali São Francisco, estava numa grande glória no céu. Ele, é um fundador, né? Natural, né? Ele era santo mesmo, mas tinha um irmão em particular que estava também numa glória que não ficava atrás da de São Francisco. E ele perguntou para Jesus: Jesus, por que aquele irmão está tão resplandecente em glória e quem é ele que está com uma glória tão grande, ele está com os olhos tão brilhantes que a gente mal consegue ver o rosto dele, né? E Jesus falou: esse é aquele frei, o frei, como é que é o nome dele, Jesus? O Frei Frei Bernardo de Quintaval. O Frei Bernardo de Quintaval, ele foi um dos primeiros discípulos de São Francisco. Não sou muito forte no franciscanismo, mas eu tenho aqui os escritos de São Francisco, mas ele está narrado aqui nesse livro. Aí ele
Ah, mas o que que ele tinha de tão especial para ele estar com uma glória assim tão semelhante à de São Francisco, né? E Jesus falou: ah, é porque ele, quando via um pobre, ele nunca desprezava o pobre. Mas também, quando ele via um rico, ele também não desprezava o rico. Ele não tinha inveja. Ou seja, o coração dele era puro. É uma pessoa pura. Ele estava só preocupado em me amar, em servir, em amar o próximo. E por isso que ele tem uma glória tão grande. Porque o coração dele era puro. Ele não estava inclinado a condenar a um ou a outro. E também não estava inclinado a bajular um ao outro. Ele estava totalmente inclinado a me amar e a me servir. Um coração puro. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Né? Por isso que ele tem uma glória tão resplandecente. Ele não julgava. Né? Então, eu achei interessante essa experiência desse irmão. Aqui também está narrado nas crônicas do mosteiro do Monte Sinai, um cronista chamado Anastácio, né? Fala que havia ali um monge que era aparentemente inobservante, né? Porque ele não fazia penitências, não era muito pontual, enfim. Quando chegou a hora da morte, esse monge estava extremamente sereno e feliz, né? E um irmão falou, né, escuta, né, você nem viveu a regra tão bem assim, né? Por que você está tão feliz e tão confiante na hora da morte, né? E o irmão falou, é verdade, eu não fui um dos mais observantes, porque eu não tinha muita saúde, eu não tinha muita força física. Então eu procurei repor essa minha fraqueza, não julgando e não condenando ninguém, e sofrendo com paciência todos os julgamentos que me fizeram. Por isso eu estou alegre na hora da morte e tenho certeza de que vou para o céu. Então, essa também é um relato interessante. Depois do tratado, ele corre falando de tipos de amizades que podem ocorrer durante a vida consagrada, né? Amizades ruins, é claro, mas que eu acho que está mais voltado para a vida fraterna, tá? Mas mesmo assim eu irei citá-las, tá? A amizade particular, né, que consiste em segregar a comunidade, né? Aqui é as queridinhas e ali são as excluídas. Quem não está no grupo das queridinhas está de fora, né? Isso é amizade particular, isso esfria a caridade, né? É a queridinha e a excluída, né? A amizade de ambição, né? Eu quero cargos, quero crescer, quero ser amada, quero ser o padre, sei lá o que, o monsenhor, o bispo, o papa, o que for, né? Amizade de interesse, de ambição, de ascender a cargos, né? E amizade de reforma, né? Ah, vamos mudar isso aqui, né? Tá, vamos mudar a regra, né? No futuro a gente vai mudar isso aqui, não sei o que, não sei o que, né? Todas são maléficas, todas são contrárias à caridade, tá? Porque não é espiritual. Então, todos esses tipos de amizade devem ser evitados, tá? Todos esses tipos de amizade não vêm de Deus. Mas na vida eremítica, pelo menos, a gente está um pouco imune desse tipo de amizade, exceto a particular. A amizade particular ainda pode acontecer. O autor conclui com essa passagem de São Paulo aos Coríntios 13:11. Tá? Alegrai-vos, sede perfeitos, exortai-vos uns aos outros, procurai sentir todos uma mesma coisa. Conservai a paz e a união entre vós, e o Deus da paz e da caridade estará convosco. Então, é isso, meus queridos. A gente encerra, então, o último tratado. Terminamos Alonso Rodrigues. Próximo vídeo vai ser considerações finais e a apresentação do conteúdo para o ano que vem. A gente, então, termina por aqui, né? É um ótimo livro, né? As considerações finais ficam para o próximo, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo.
Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.